Então a gente vai começar na aula de introdução, que é uma aula muito importante para a nossa prova. A gente vai começar falando de sistema nervoso. Quando a gente fala de sistema nervoso, a gente precisa ter em mente que é o sistema nervoso que faz a conexão do meio externo com o meio interno. É através do sistema nervoso que a gente consegue sentir, a gente consegue tomar atitudes, a gente faz movimento de retirada. Isso tudo a gente vai compreendendo no decorrer do ano. A gente precisa ter essa base, esse entendimento de que é através dele que tudo acontece. Vale lembrar que esse sistema nervoso ele é composto por neurônio e ele é composto pelas células da glia. Vamos lá, o que é um neurônio? O neurônio são os poderosos chefões. Imagina comigo. O neurônio precisa a todo custo ser protegido. A gente precisa lembrar, isso tem que estar vivo na nossa mente, que o neurônio ele é fundamental quando a gente fala de neuroanatomia. A gente precisa entender que ele tem funções. Que funções? São os neurônios que recebem e que enviam informações. E a gente vai classificar esses neurônios. A gente sabe que o neurônio não regenera, certo? Então, uma vez que a gente perdeu o neurônio, a gente não consegue recuperar. Então, é aí que vão entrar as células da glia, e a gente já vai falar na sequência, certo? Vamos lá. Vamos classificar neurônio. Como que eu classifico o neurônio quanto à presença da bainha de mielina? Amielínico e mielínico. Tranquilo até aqui? Tranquilo? Beleza. Os neurônios mielínicos são aqueles que possuem bainha de mielina e a gente sabe que eles conduzem estímulos de forma mais rápida. O estímulo ele é saltatório, né? Ele é transmitido de forma saltatória. E aí, a gente também tem em mente que os amielínicos são aqueles que não possuem uma pequena quantidade de bainha de mielina, eles conduzem o estímulo de forma muito mais lenta. E aí a gente pode até raciocinar e ir além um pouco. Quando a gente fala de mielínico, a gente fala de estímulo de dor aguda, dor intensa, mielínico. Agora, se eu falo de amielínico, eu já estou falando de uma dor crônica, uma dor mais arrastada, aquela dor que já está há muito tempo, é um exemplo, que vocês consigam assimilar o que eu estou falando. Certo? A gente também classifica os neurônios quanto à função. A gente vai classificar em aferente e eferente. Quem que vem primeiro? Para vocês entenderem. Ó, no alfabeto. O A ou E? O A. Então, aferente vem antes do eferente. Então, primeiro eu sinto, depois acho. Perfeito? E não tem como a gente esquecer isso. Então, aferente, sensitivo. Eferente, motor. Perfeito? Eu ainda brinco assim, ó. A foi. E veio. Então, toda vez que a gente falar de aferência, a gente está falando de um neurônio que está subindo. E eferência de um neurônio que está descendo. Tranquilo até aqui? De boa? Chegamos nas células da glia. Se os neurônios são os poderosos chefões, as células da glia fazem o papel dos serviçais, dos súditos, certo? E aí, a gente precisa entender que as células da glia, elas se suicidam, elas entram na frente, elas fazem de tudo para proteger o neurônio, para sustentar, para isolar, para revestir. Isso
é muito importante a gente saber. Já chama a atenção de vocês. Na minha prova, Davi, ele pediu para a gente correlacionar as funções das células da guia. Então isso tem que estar vivo. A gente já sabe o que elas fazem, a gente já tem uma noção no amplo, no geral, mas agora a gente vai detalhar essas células da guia. Então a gente quer saber o nome dessas células da guia e a função específica de cada uma, certo? Então vamos lá. Micróglia. Uma célula da glia presente no sistema nervoso central que faz o quê? Fagocitose no sistema nervoso central. Bom, tranquilo. A gente precisa saber isso. Você está vivo. Astrócito também é uma neuróglia presente no sistema nervoso central que faz o quê? Fazem barreira hematoencefálica. Eles gostam que a gente coloque essa frase. Fazem barreira hematoencefálica. Certo? Ela se suicida, ela entra na frente para proteger o neurônio. Os astrócitos, perfeito. E os oligodendrócitos? Os oligodendrócitos, eles vão doar citoplasma para que seja formada a bainha de mielina aonde? No sistema nervoso central. Ficou claro isso aqui? De forma tranquila? Entendi. Aí Schwann vai formar a bainha de mielina no nervoso periférico. Isso aí. E no sistema nervoso periférico, a gente também tem as células da glia e elas estão ali para poder fazer o papel delas, só que agora na periferia. E aí a gente dá um destaque para as células de Schwann, que doam o citoplasma para formar a bainha de mielina no sistema nervoso periférico. Foi? Maxwell? Foi? Está tranquilo? Beleza. Pode ir, já. Tranquilo? Qualquer hora você vai falar. Vou entrar numa parte agora muito importante. Sempre isso era questão de prova. Agora deu uma mudadinha na forma que está cobrando, mas essa parte de critérios embriológicos, eles caíam. Rapidinho, estou falando células ependimárias. E também Visão física. O oligodendrócito que eu falei, basta para formar a bainha de mielina no sistema nervoso central. Oligodendrócito. Aí as células de Schwann na periferia e faltam as células ependimárias que revestem os ventrículos cerebrais. Ependimária é revestimento de ventrículo. Revestimento de ventrículo e depois elas vão formar o plexo coróide, que eu vou falar lá na frente, para poder participar da formação do líquido. Né? Então, mostra a produção do líquido. esse é o nosso apelo. Certo? Foi até aqui, de verdade? Está tranquilo? Então, tá bom. Critérios embriológicos, como eu estava falando. Aqui nos critérios embriológicos, eles cobravam uma questão que era para descrever tudo de critérios embriológicos. Tudo mesmo, estava quase com uma folha 4 de uma questão aberta. Só que, como a faculdade ela tem mudado essa fórmula de cobrar, né, tem ficado mais restrita, a resposta é mais curta, isso tem vindo diminuindo. Então, às vezes, eles pedem um ponto dos critérios embriológicos, entendeu? Miram em alguma coisa desses critérios e acabam cobrando aquilo ali. O que a gente vai fazer? A gente vai brincar aqui agora. Para ficar tranquilo. Todo mundo já sabe, todo mundo já organizou um evento. Todo mundo já fez uma festa. Tem que ser uma festa de aniversário, todo mundo já fez. E a gente vai botar os critérios embriológicos como uma grande festa. Tem programação, que tem evento, que tem data, que tem promoter, tudo para vocês ficarem só com os tópicos e lembrar tudo o que acontece na organização dessa grande festa que é a regulação primária e secundária, e na hora não esquecerem de nada, porque vai ter, né? E
prova de 10 questões e tá tudo bem, ninguém vai reclamar, eu já tenho conversado com o pessoal sobre isso, certo? Pronto. Vamos abraçar o Será que para fazer só 10 questões? Pode fazer. É pior que a questão vale muito mais se você arranca Mas mais. eles não prejudicam. Vocês vão ver que a prova deles é uma prova direta, é uma prova que a gente discute tudo aqui. Eu dou essa matéria tem 6 ou 7 períodos. E assim, sempre, graças a Deus, com muito êxito. Então não precisa ficar preocupado. Certo? Então vamos lá. Muito tranquilo, muito tranquilo. As peças mais grosseiras. Vamos começar, tá? Beleza. Então, dentro de critérios meteorológicos, o nome da festa, neurulação primária, certo? O que a gente espera que aconteça da neurulação primária? Qual é a programação dessa festa? Fechamento do tronco neural, formação do encéfalo, medo cervical, torácica e lombar, alto. Isso é o que eu espero que aconteça na neurulação primária. Certo? Isso é o que eu espero que aconteça. Qual a data? Qual a data dessa festa? 17º, Até o 20º dia, até o 25º. Tem que saber? Tem que saber. A gente vai saber tudo de neurulação primária, inclusive a data. Então a gente já sabe o nome, qual o nome? Neurulação primária. O que vai acontecer? Todo mundo. Fechamento do neural, formação do encéfalo, medula cervical, torácica e lombar. Perfeito. Perfeito. Que dia que é a festa? Ó, 17º até 20º. Então, ficou tranquilo até aqui. Certo? Vamos continuar. Quem é que está organizando essa festa, cara? Quem é que está promovendo esse evento? Sonic Hedgehog, Homeobox e Protocolo. Tem que colocar no protocolo? Tem que colocar no protocolo. Ela faz parte da indução da neurulação primária. Então, os indutores, são os promotores. É porque a neurulação secundária, ela é uma continuação. Então, a gente não cita na neurulação secundária. Uma dúvida, se eu botar, tem a sigla do gene, se eu botar a sigla na resposta, pode dar errado ou tem que escrever certo? Não, eu acredito que não. Eu até falo, decora genes, não conseguiu lembrar o nome dos genes, coloca genes. Mas é tranquilo, né? Depois que você lê umas 3, 4 vezes, vocês não vão esquecer mais. Certo? Tranquilo? Beleza. Aí, isso aqui é importante pra gente. Isso aqui é importantíssimo pra gente. Que é o passo a passo. Como que vai se dar? Qual é o meu planejamento para que esse evento ocorra? Passo a passo. Então, eu coloquei ali de forma bem resumida para vocês detalharem. Primeira coisa, espessamento do ectodema. Ponto 1. Depois, formação e crescimento de quem? Placa neural. Essa placa neural, ela se aprofunda. Olha aqui. Ó. Quando ela se aprofunda, forma um lábio. Ó, afundou, ficou um lábio na lateral. Certo? Aí, esse lábio, ele se funde, ele vai se fundindo até se encontrar. Acontece, então, a fusão dos lábios da goteira. E aí, formam quem? O tubo neural. Pronto. Certo? Do tubo neural ali, posterior ao tubo neural, a gente tem a formação da lista neural. Perfeito. O tubo neural, ele vai dar origem a quem? Aos elementos do sistema nervoso central. Perfeito. E as cristas neurais
que o nervoso prefere. elementos do sistema nervoso periférico. Entendeu isso, tá? Sim. De verdade? Foi? Foi? Todo mundo? Tô devagar, tô rápido, tá tranquilo? Tá dando pra acompanhar? Aí já, então, tipo, primeiro expressa a ectodema, expressamento da ectodema, depois forma a placa do subneural, aí depois tem a formação do tubo neural. Fundo neural, crista neural e depois os elementos. Aí a gente vai continuando a nossa. Entendeu isso? Estou gostando, vocês estão comigo. Estão acompanhando, estão pegando o raciocínio. Certo? Beleza, então tá ali. Elementos do nervoso central, elementos do nervoso periférico. Agora preste atenção nisso aqui. Preste atenção nisso aqui. Maxwell, o tubo, presta atenção, isso é bem importante. O tubo não se fecha assim, ó. Ele não se fecha todo de uma vez só. Ele se fecha do meio às extremidades. É um fechamento que a gente chama de assimétrico. Olha ali, ó. Quando ele fecha no meio, forma dois neurópolis. Um rostral e um caudal. Entende isso? Aí, quando a gente fala desses neurópolis, rostral e caudal, a gente aqui já pensa, a gente já começa a trazer para a nossa vida clínica, pelo menos um pouquinho nesse ciclo básico, que é o seguinte: se tiver algum defeito, alguma malformação nesse período, pode acometer ou o neurópolo rostral ou caudal. Um fechamento precoce, um fechamento tardio, alguma anomalia no meio do caminho, certo? Pode acometer o neurópolo rostral ou o neurópolo caudal. Tudo isso, se for uma questão aberta, a gente vai colocar. Pode colocar com as palavras de vocês. Tem que saber como se fecha? Eu espero que você veja que a gente fala da legislação primária, você está dizendo? 17º, 18º até o 20º. Ah, tá, como se fecha aquele negócio da relação climática. E a gente está, isso aí, a gente tá na mesma história ainda, Tá. certo? E aí, olha só, vamos imaginar que esse feto, né, teve alguma patologia. Que patologias podem ser essas? E aí a gente precisa ir para a prova com pelo menos uns 2, 3 nomes decorados. Porque eu já vi questões onde eles falam o seguinte: cite, descreva neurulação primária e cite 2 patologias referentes a neurulação. A esse mau fechamento, a esse comprometimento. Aí você pode colocar anencefalia. A anencefalia é a ausência de encéfalo e às vezes até de crânio. Isso é incompatível com a vida. É incompatível com a vida. Isso não pode viver sem encéfalo. Certo? A gente pode falar da espinha bífida aberta. E aí, quando a gente fala da espinha bífida aberta, ela pode ser o quê? Mielomeningocele e meningocele. Qual a diferença? Na mielomeningocele, a gente tem exposição de quê, Davi? Da medula e das meninges. E na meningocele, a gente tem exposição apenas das meninges. Mielo, meningocele e meningocele. Isso. Entendeu isso? Pega a volta. Não. Tá tranquilo? Foi? Começou a fazer Cai. Perfeito. Pode ficar tranquilo. Se anotar, se quiser parar, não tem problema, tá? Foi até aqui? Foi?
Então a gente já vai com os 2, 3 nomezinhos desse para a prova. E aqui, então a gente continua a nossa historinha. A neurulação primária, ela dá sequência à neurulação secundária. A gente parou lá no evento da neurulação primária, a gente parou na formação da medula lombar alta. Quem ficou faltando? Lombar baixa, certo? Então, a neurulação secundária nada mais é do que a conexão, onde existe uma eminência, a gente chama de eminência caudal, que conecta a região da lombar alta com a lombar baixa. Entenderam isso? E aí prestem atenção numa coisa. A gente tem que prestar atenção que se porventura a gente tem um comprometimento na neurulação secundária, a espinha bífida já não é mais aberta. Porque quando ela está ocorrendo, o feto já tem pele na secundária. Então aqui, se tiver algum comprometimento a nível de neural caudal, a nível de espinha, né, ela é oculta, espinha bífida oculta. Por quê? Porque na ocasião o feto já é recoberto por comigo? De verdade? Beleza. Aí tem data para acontecer a neurulação secundária? Tem data. A gente parou na primária que dia? 25º. Perfeito. Se a gente lembra que até o 25º é neurulação primária, que dia que a neurulação secundária necessariamente começa? 26º dia de gestação até 28º. Então a neurulação secundária do 26º ao 28º. E lembrando que nessa neurulação secundária, ou seja, na neurulação secundária, tem a formação da medula distal. E aí a gente está falando de lombar inferior, sacral, proximal. Certo? Então vamos só recapitular para vocês saírem prontos daqui. Só pontos importantes aqui. Só pontos chaves para vocês. Neurulação primária. O que eu espero que aconteça na neurulação primária? Formação da medula cervical, torácica, lombar alta. Arrasado, tiraram o ombro. Que dia? Qual o período que eu espero que ela aconteça? 17º, 18º, até o 25º. Muito bom. Se porventura acontecer algum atraso, fechamento precoce, tardio, isso pode acontecer algum problema com os neurópatas, caudal. Exemplo de patologia. Espinha bífida aberta, anencefalia, perfeito, ótimo. Neurulação secundária. Qual é a data? 26º até o 28º. O que eu espero que aconteça aqui? Formação da medula distal. Formação da medula distal. Perfeito. E se der algum problema? Espinha bífida oculta. Então vamos botar mais um aí para a gente ter base para a prova. Ciclopias, fenda palatina, lábio leporino. Só para a gente cercar. Isso é o que? Fenda palatina? São defeitos mesmo do neurópio rostral que a criança pode nascer quando tem algum comprometimento na neurulação secundária. Entendeu? Ele nasce mesmo com defeito no lábio, na neurulação secundária.
estão comigo. Aqui, ó. Vamos lá. Tá vendo ali a espinha bífida fechada? Na neurulação? Perfeito. Tranquilo? Isso aqui, eu também quero que vocês levem para a prova. Porque foi a única coisa que eu errei na minha prova e eu fiquei muito chateado mesmo. Dilatação do tubo neural. Por que, Tatiana, que eu errei na minha prova? Simplesmente ele falava dilatação do tubo neural, dilatação do tubo neural, dilatação do tubo neural. Chegou lá, sabe como é que falou na prova? Visite as vesículas primordiais. Aí eu, tá, e aí, o que é vesícula primordial? Então vinha na minha cabeça esse termo vesículas primordiais. Então, quando eu falo para vocês de dilatação do tubo neural, vocês têm que assimilar isso a vesículas primordiais. E eu gosto sempre de falar alguma coisa, quando tem dois nomes para vocês, exatamente para vocês conseguirem assimilar na hora da prova. Certo? Então, falou de dilatação, falou de vesícula primordial. Ou então, para ficar mais claro para vocês nunca mais esquecerem, é aquele sorvete que eu vi lá na aula do Jean. Jean, que sorvete? Vê se não parece um sorvete. E aí, eu fui ele pedindo essas visitas, eu escrevi todos os critérios anatômicos que você pode imaginar. E ele falou, não, eu só queria a dilatação do tubo neural. Então a gente vai falar dessa dilatação agora para formar o sistema nervoso central. E aí a gente vai lembrar desse sorvetezinho. Você coloca ali, ó, como se for. Pode colocar na prova? Pode colocar na prova. Se pedir essa questão aberta, você pode desenhar ali um sorvetezinho ali para ajudar, se de alguma forma ajudar. Não tem problema. E puxar uma setinha na frente, não tem erro. Então vamos lá. De cima para baixo. Prosencéfalo. Falando das vesículas primordiais, falando da dilatação do tubo neural. Prosencéfalo vai dar o telencéfalo e o diencéfalo. Telencéfalo e diencéfalo vai dar o cérebro. Deixa eu dar uma pincelada no negócio para vocês não esquecerem. Cérebro e encéfalo não é a mesma coisa. Toda vez que eu falar de encéfalo, eu estou falando de tudo. Eu estou falando de cérebro, eu estou falando de mesencéfalo pontiagudo, eu estou falando de cerebelo. Encéfalo pega todas as estruturas, é diferente de cérebro. Cérebro a gente está só falando de massa cinzenta, a gente está falando de córtex cerebral. A gente não pode confundir isso. E na P2 a gente vai precisar dessa informação. Aí a gente tem todas as áreas de Brody, e aí a gente vai ver isso com tranquilidade, que são 52, eu reduzi para 12, e garanto para vocês que vocês fazem a prova. Todas as áreas de Brody. A matéria da P2. Cérebro, toda a massa cinzenta. Córtex cerebral. cerebral. Isso. Córtex cerebral. Cérebro, massa cinzenta, córtex cerebral e o cérebro. Encéfalo é o conjunto. Aí eu estou falando de cérebro, eu estou falando de tronco cefálico, eu estou falando de cerebelo. Entendeu? De boa? Foi mesmo? Tranquilo? Aí eu vou voltar para as nossas vesículas então. Entendemos? Então a gente falou de prosencéfalo, que vai dar o telencéfalo, o diencéfalo e o cérebro. Agora tranquilinho no meio, ó. Mesencéfalo. Certo? Depois, romencéfalo, que deu metencéfalo e mielencéfalo.
O metencéfalo vai dar ponte e cerebelo. Ponte e cerebelo. E o mielencéfalo, o bulbo. Entenderam isso? Já a medula primitiva, não tem erro, vai dar. Eu quero que vocês passem o olho nisso. A gente reduziu muito, né? Assim, as questões abertas da prova e tudo mais. Mas a gente precisa saber quem dá origem a quem. Porque daqui a pouco a gente vai ver os critérios anatômicos. E aí vocês vão ver que isso tem essa dilatação do ciclo primordial leva a gente os critérios anatômicos. Foi, tá tranquilo? Foi mesmo? Todo mundo tranquilo, tá comigo? Dúvidas, Marcelo? Tranquilo, Marcelo? Rubenscéfalo vai dar o quê? Rubenscéfalo. Metencéfalo, mielencéfalo. Metencéfalo, ponte e cerebelo. E o mielencéfalo, foi? Agora, critérios anatômicos. Eu nunca tinha visto ele cobrar. Aí eu sempre falava, gente, vamos apostar mais nas vesículas primordiais. Aí, pouco tempo atrás, aí eu falo, mesmo assim, vamos ver, deixa eu passar mais um. E ele pediu os critérios anatômicos. E aí, ó, foi o que você acabou de anotar. Agora você já está familiarizado. Sistema nervoso central. Critérios anatômicos. Então vamos lá. Sistema nervoso central. Olha o encéfalo. O que é o encéfalo? Olha lá. Conjunto cérebro, cerebelo, tronco cerebral. Aí eu passo outra brincadeira. Sabe o que você gosta de entender? Tronco cerebral, ou tronco encefálico, tudo também pode entender. Mesencéfalo, ponte e bulbo. Nunca mais esquece. Música popular brasileira e tronco cerebral ali para vocês guardarem as iniciais e puxarem o nome. Certo? Mesencéfalo, terminou espial. Então, o que faz parte do sistema nervoso central? Vem comigo. Olha para mim. O que faz parte do sistema nervoso central? Encéfalo e espinhal. Encéfalo. O encéfalo é o conjunto e é composto por Cérebro, cerebelo, tronco encefálico. cérebro, cerebelo, tronco encefálico. O tronco encefálico ele vai ver. Mesencéfalo, ponte e bulbo. Vamos tentar esperar todo mundo raciocinar para a gente ir junto. Certo? Tranquilo até aqui? E o sistema nervoso periférico? Aí a gente tem os dedos, os espinhais, os cranianos, certo? Planos e terminações nervosas. Os pares meus cranianos são do sistema nervoso periférico? Não é do central? Todos os pares, todos os nervos, aí a gente fala de sistema nervoso periférico. Engraçado que a origem aparece no sistema nervoso central. Exatamente. A origem é lá, a maior 10 deles saem do sistema nervoso central. Mas apesar da origem do sistema nervoso central, eles fazem parte do sistema periférico. Foi? Tranquilo? De verdade? Jean, você pode repetir o anatômico do periférico, do sistema nervoso periférico? Nervos, e aí a gente tem os espinhais, certo? E os cranianos. Os espinhais estão ali na medula, os cranianos vão sair lá do encéfalo, certo? E a gente tem os gânglios e as terminações nervosas. Ciclos primordiais. E ninguém, se ele perguntar no ciclo primordial, para ninguém esquecer. É igual aqui, tem que pegar na mão, eu tenho uma. Entendeu?
Por isso que eu falo que às vezes prova. Vocês vão tirar muita onda em Deus, em nome de Jesus. Deus, pessoal, aqui a gente estava até falando de cérebro, só a nível de ilustração para vocês entenderem. O cérebro, toda essa parte cortical, que ela mais externamente ela é substância cinzenta, mais internamente substância branca. E aí, toda vez que a gente falar de substância branca, fica um barulho, axônio, né? E a substância cinzenta é nomeada de corpos de neurônio. Cinzenta é corpo neurônio. Corpo de neurônio. Branco é axônio. A negra, dopamina, mas aí não é pra gente aqui hoje. Aí é o sétimo. Mas ele está na cor dessas substâncias. Vai falar, A gente não precisa dessas informações agora. Quando chegar na P2, a gente vai precisar. Que aí a gente vai ter agora na P2 uma aula só de cerebelo. Aí a gente fala dos núcleos da base, da substância cinzenta no meio da substância branca. Aí eu vou pegar o córtex cerebral e ali tem 52 áreas, cada uma específica por uma função do nosso corpo. Por exemplo, tem a da audição, da fala. Aí a gente vai detalhar e vai separar tudo para B2. Entendeu? Agora, para a gente, só esse entendimento do que é o sistema nervoso central, mais os critérios anatómicos. Tá bom? Pode ficar tranquilo. Se precisar de da Raíssa, tá esse recado aqui, eu mandei para você. Dúvidas até aqui? De verdade. Não está tranquilo? Foi de verdade. Vamos lá. Essa aula de Fontanelas é uma aula que eles não têm se apegado muito nas últimas provas sobre Fontanelas, sobre ossos de crânio. Tem muito tempo que eu vejo isso cobrando. Nem sei se eles chegaram a falar para vocês. Comentaram? Vamos dar uma passada nessa parte para vocês também saírem mais tranquilos em relação a isso. O que são as fontanelas? O que são fontanelas? O que são as fontanelas? Fontanelas são espaços. São espaços que não se fecharam ainda. Certo? E por que a gente tem sempre? Por que a gente precisa de fontanela? Por que a gente precisa de fontanela? O sistema nervoso crescer. Você já pensou se a cabeça da criança já tivesse toda ossificada e o sistema nervoso central lá pequenininho, como que ele ia crescer? Então, como ele vai crescendo, as fontanelas, elas dão essa condição para que cresça sem sofrimento. Aí você fala com ele assim, Jean, mas chega um dia que o crânio para de crescer. Né? Essa fontanela se fecha e a criança continua a evoluir. Aí nesse momento o sistema nervoso começa a crescer para dentro. Ó. Ele vai cheio de giros e distúrbios que a gente vai ver na B2, ele começa a crescer para dentro. Uma outra coisa que a gente também leva em consideração, e é muito maneiro, muito mais na nível de curiosidade, você sabia que as fontanelas revelam para a gente patologia? sim. Quando você pega uma criança e você olha e ela está lá com aquela fontanela abaulada, como se fosse um morrinho ali, né, estufadinho para cima. A
onde pode sugerir hipertensão craniana. Hipertensão craniana. Aí se você olha e tem lá uma fontanela que está toda murchinha, afundada, você pode estar desidratada. Entendeu? Então a gente vê que também é um ponto que ajuda no exame físico dessa criança. Beleza? Até aqui? Então, aí a gente tem ali, ó, as fontanelas pragmática, lambdoide, esfenoidal, mastoide. São alguns exemplos de fontanelas, onde são esses espaços. Agora preste atenção. Isso é um nome difícil, meu Deus. Mas aqui, a gente vai ter tudo, mas eu assim, não apostaria muito em questões envolvendo. Né? Tem muito tempo que eu não vejo falando disso. Mas assim, esses pontos que eu estou batendo, eu quero que seja assim. Isso se não pode ir. Prevenção primária, não pode ir sempre. Secundária, não pode. Os defeitos, não pode. Luz, não pode. As células da glia, não pode. A função das células da glia, não pode. O resto, uma leitura. Não deu para decorar, vai deixando. Apesar de vocês não ter tempo para ter certeza. Mas vamos lá. Vocês estão vendo ali? A partir dessa aula, a gente começa a olhar para a cabecinha das crianças na rua e ver problema. E aí, a gente tem a escafocefalia, o escafo vem de navio. A cabecinha da criança vem que parece um casco de um navio. Se você olhar, o navio tem esse formato do casco do navio. E aí, a gente vê um comprometimento da estrutura sagital. Perfeito. Um comprometimento da estrutura sagital. A trigonocefalia já é um comprometimento da estrutura metópica. A testinha da criança fica um triângulo, por isso trígono. Certo? Cefalia. E a plagiocefalia já fica aqui, ó. Onde que a coluna da gente fica? Aqui, bem essa. Então, estrutura coronal. No caso ali da imagem, é uma hemiplagiocefalia. A cometeu a metade da estrutura. Tá vendo? Hemiplagiocefalia. Foi essa partezinha? Hemiplagiocefalia? Essa aqui, eu quero chamar a atenção de vocês os pontos craniométricos. Isso já caiu na minha prova. Isso já caiu na minha prova. Foi? De mim. Ele pegou uma questão objetiva e ele pedia para você falar quais estruturas que formavam o téreo. Não é a estrutura do téreo, é o astério. Não tenho visto nos últimos períodos, mas eu sei que os nomes são iguais, mas eu acho legal vocês saberem esses pontos craniométricos, as estruturas que fazem parte. Por quê? O que são esses pontos craniométricos? Quando o neurocirurgião vai acessar esse neurocirurgião, ele pode puxar um pouco para isso, entendeu? Como já puxou. Ele não abre qualquer lugar no crânio da pessoa. Ele tem um ponto, ele vai ali, entra por ali, ele acessa por aquele ponto. São pontos que a gente diz pontos craniométricos. E aí, ó, epitélio, estrutura coronal, escamosa, esfenofrontal e esfenoescamosa. Certo? E o astério, estrutura parietromastoide, circumastoide e escamomastoide. Você acha muito distraído? Não, não acho difícil não. Acho que uma questão objetiva, ela pode vir. Os pontos craniométricos. Os outros ossos nunca tem ponto. Geralmente, isso vocês veem muito em anátoma.
cair em anápolis, né? Geralmente cai em anápolis e cai lá, ele fica por lá, porque, sabe, eles têm uma ideia que é mais específica para ele. Muitas vezes não vai cair. Mais os pontos craniométricos dessa parte que eu gostaria que vocês se familiarizassem. Tá bom? Muito importante para a gente aqui agora. Isso aqui agora eu quero assim, muita atenção. A gente vira o jogo agora. A gente. A nível de atenção. Quando a gente fala de meninges, quando a gente fala de meninges, a gente está falando de capas. Como se fosse uma capa mesmo de proteção. Uma capa de proteção que recobre o cérebro e a medula. Certo? E aí a gente precisa lembrar que são três meninges. E a gente precisa saber a ordem delas. A ordem. E vocês vão precisar pro resto da vida, tá? Tem coisa que eu falo para vocês só vão ver agora. E tem coisa que eu falo para vocês vão usar pro resto da vida. Ó, são três as meninges. Dura mater, aracnoide e a mater. Certo? E é nessa ordem. Dura mater. Vamos lá. Dura mater, aracnoide e a mater. Certo? Eu peço para vocês repetirem, por mais que vocês leiam, inclusive o meu outro pai, o fato de vocês irem falando já vai fazendo com que vocês assimilem e fique mais fácil para vocês memorizarem, certo? E aí, a gente tem aqui, é bem verdade, pele, osso, a polineurose, e a gente está vendo, eu preciso que seja na ordem. E que vocês entendam que as meninges, elas não vão se alternar. Você não tem uma pia mater aqui e uma dura mater aqui, não. É assim, dura mater, aracnoide e nessa ordem. Certo? Isso eu preciso que vocês saibam. E aí, a gente está falando a gente precisa entender que essas meninges, elas, no caso da dura mater, a gente vai ter que aprofundar mais um pouquinho. A dura mater, ela vai dar origem a dois folhetos. Um folheto externo e um folheto interno. O folheto que está mais externo, ó, qual que é a mais superficial? A dura mater. E aí, quando eu falo, ela está intimamente ligada ao quê? Ao crânio. Esse folheto de dura mater, ele está muito próximo do crânio. Ali, deve esse pai, é uma área muito vascularizada. O folheto externo, pertinho do crânio, é uma área muito bacana. Passa uma artéria ali, que é a artéria meningométrica. Eu nem preciso decorar o nome da artéria nesse primeiro momento. Mas é fácil, é uma só. A gente vai ver todas as artérias da T2. Todas as artérias da T2. Agora é a gente lembrar que ali passa uma artéria. E é muito vascularizada, e esse folheto externo está passando pertinho do crânio. Certo? Já o folheto interno, ele vai dar o que a gente chama de foice do cérebro. Foice do cérebro e o tentório. O que é isso, gente? O que é isso? Quantos hemisférios cerebrais a gente tem? 2. Direito e esquerdo. Certo? A foice, ela vai separar os hemisférios. Tá vendo aqui? Olha a foice que a gente fala. Está aqui, ó. Está aqui no meio. De um lado o hemisfério direito, do outro lado o hemisfério esquerdo. Então, isso é um folheto interno de dura mater. Folheto interno. O folheto interno vai dar a foice e o tentório. E o folheto, a foice, ela separa os hemisférios
e os hemisférios cerebrais, perfeito? E o tentório, ele vai separar dois compartimentos. Certo? O tentório, ele separa dois compartimentos. Ele separa as estruturas que estão supratentoriais e infratentoriais. Repete. Vamos lá. Duramata. Quantos folhetos ela vai dar? Dois. Um está mais externo e um está mais interno. O que está mais externo está muito próximo do crânio. Ali a gente tem uma área muito vascularizada, é a área que passa uma artéria. Até que foi. Quando a gente fala do folheto interno, a gente tem a foice. Olha, vai aqui, olha só, ele está aqui, nós temos que ter a periferia, e ele começa a entrar, ó. E é assim, aí faz a foice. Essa foice está aqui no meio dos dois hemisférios. Então vem que separa o hemisfério direito do hemisfério esquerdo. Certo? E a dura mater ainda dá um folheto que a gente chama de folheto interno, só que agora tentório. É isso aqui, ó. Certo? E ele vai servir de ponto de referência para a gente. Quando eu chegar na P2, eu falar para vocês, gente, aqui a gente está falando de estruturas supratentoriais. Aí a gente vai lembrar dos lóbulos, a gente vai lembrar do cérebro, Quando eu falar para vocês de infratentorial, vocês vão lembrar de estruturas que estão abaixo do tentório. Muito mais a ponto de referência que a gente estuda. Tranquilo? Foi? Verdade? Foi? Todo mundo? E, como eu falei, a gente tem tanto no cérebro quanto na medula. Os três folhetos de que a gente chama de meninges. Dura mater, aracnoide, são meninges. Algumas pessoas chamam de folheto. Só que a dura mater ela se subdivide. Folheto interno e externo. Interno e externo. Foi? Agora, olha isso aqui. Olha isso aqui importante para a gente. Então, aqui é dura mater, aracnoide, e pia mater. Não foi isso que a gente chegou à conclusão? Que a ordem é aquela ali? Nós temos espaços. Espaços que estão acima da dura mater, abaixo da dura mater e abaixo da aracnoide. Tranquilo até aqui? Olha só, o espaço que está acima da dura mater e abaixo do crânio, a gente chama de cima. O extradural, né? Ou extradural também. Certo? O espaço que está aqui, ó, abaixo da dura mater, toda vez que a gente fala vaso, a gente fala substrato. A gente fala de subdural. Sub, abaixo, vice, subdural, certo? E abaixo da aracnoide, precisa saber? Saber? Foi? Então vamos lá. Todo mundo comigo. Então vocês vão ter que acabar de matar um pouco. Quando
Quantas meninges são? Quais são? Na ordem. Dura mater, aracnose e dura mater. Perfeito. Nós temos espaços, certo? Acima da dura mater. Ectodural ou extradural? Abaixo da dura mater. Subdural, Abaixo da aracnoide. subaracnoide. Epidural e primário. Isso, dura. Apenas a dura mater. São os dois órgãos que são Isso que está fora e ele acima, faz você falar só uma observação aqui. No espaço subaracnoide é um espaço líquido. E é lá que quando a gente vai fazer a raquianestesia, o anestesista vai acessar um espaço para fazer uma anestesia ou para coletar líquido ou para fazer exame, é lá no espaço subaracnoide. Certo? Beleza. Então até aqui foi tranquilo? Bom. Foi, tá. Até botei aqui uma questão que uma vez caiu há muito tempo, falando de onde estava o líquido. Certo? Então aqui só para a gente, como a gente fez, a gente lembrou. Certo? Agora, eu queria conversar com vocês. Agora, explicação. Vamos pensar uma situação aqui que eu preciso. Aonde que eu falei para vocês que passava o martelo? Isso aí. Falei para vocês que lá naquele folheto externo que estava ali, lá naquele folheto externo que estava intimamente ligado ao crânio, era uma área muito vascularizada, que tinha uma toda vez que o paciente sofreu um acidente, bater com a cabeça com muita força, a gente chama de acidente de alto impacto, de alta sinergia. A gente tem que pensar que esse paciente pode estar tendo um hematoma. E toda vez, guarda isso, toda vez que a gente falar de hematoma com comprometimento arterial, com a clínica desse paciente. Vamos imaginar que o paciente agora está fazendo está andando de bicicleta no meio do mato, e que o alto impacto foi lá e bateu a cabeça, estava sendo paciente. Chamaram lá a emergência, o cara apagou, desmaiou, como fosse uma cinta. Na sequência, ele levanta e vai embora. Só que um momento depois, ele já começa a fazer rebaixamento do nível de consciência. E quando ele está dentro do corpo. Se a questão falar isso para vocês, isso é clássico de hematoma com comprometimento de artéria. Não sei se alguém já levou uma criança que caiu em casa, quando chega lá o médico e fala assim, desmaiou, né? Não tem uma pergunta clássica também que se fala, desmaiou, ficou mais prostrado. Por quê? Porque quando bate, apaga, depois volta e fica, não, tudo bem, quer ir embora, deixa eu ir embora. Às vezes na cena mesmo, não pode, a gente tem que investigar, a gente pode estar estudando o rompimento de uma artéria. E aonde que a gente falou que tem uma artéria importante que passa ali? No espaço epidural. Aí a gente chama esse hematoma de hematoma
epidural. Certo? Hematoma epidural. Comprometimento de veia de artéria. Artéria. Não, comprometimento de artéria. Deixa eu falar uma outra coisa para vocês. Vocês estão vendo que já deve ter vascularização anato 2 e também físico. Já falou para vocês de artéria, de veia, do físico? O senhor já falou para vocês? Artéria é reservatório de pressão. Sangue na artéria é alta, sai com pressão, velho. Então, ele acaba trazendo uma clínica, consequência muito mais rápida. Imagina o sangue esvaindo dentro da cabeça, com alta pressão. Quando a gente fala de veia, a gente fala de complacência, capacidade de volume. Então a gente não fala de pressão. A gente fala até que o sangue está babando. O sangue está saindo devagarzinho, está escorrendo. Certo? Então, artéria, pressão. Veia, pouca pressão, pouco volume. E aí eu vou mostrar para você a característica de um hematoma no exame de um hematoma epidural, que é o comprometimento da artéria, e agora eu chego no subdural. Quando começa o subdural, o sangue já vai babando, já é com baixa pressão. Geralmente está envolvido com acidente de baixa sinergia, porque veia, esse sangue está babando, então o paciente às vezes fica bem por semana. Sabe o que é típico de hematoma subdural? Acidente com avô, com avó, pessoa mais. Às vezes está aqui no banheiro, vem só assim na cabeça, bateu a cabeça. E aí, depois de uma semana, que vai começar a ter alteração do nível de consciência, certo? Porque essa região aqui, subdural, ela é rica em veia, certo? Então vamos lá, só recapitulando. Paciente bateu a cabeça, perdeu a consciência, melhorou na cena do acidente. A gente desconfia de hematoma epidural. Foi? Agora, paciente bateu a cabeça, às vezes nem descobriu ainda que bateu a cabeça, mora sozinho, falou de vovô, de vovó, a gente desconfia de hematoma subdural. Tranquilo até aqui? Olha isso aqui, ó. Olha aqui, ó. Não dá pra gente no exame visualizar separadamente as meninges. Não dá. O exame tomografia computadorizada? Não dá. A TCL não dá. A gente consegue, pelo formato do hematoma, saber se é epidural ou se é subdural. Mas nessa imagem ilustrativa a gente raciocina. Olha aqui, ó. Osso do crânio, um hematoma, logo abaixo a gente já imagina a gramada. Certo? Aqui dá bem ilustrativo mesmo, até o sangue arterial vermelho, vivo, cintilante. Agora aqui, ó, já é um hematoma venoso, que está abaixo da gramada. Certo? Tranquilo? Beleza. Vamos lá. Vocês vão fazer essa questão comigo. Ninguém vai responder. Quem já fez comigo não responde. Quem está fazendo hoje pela primeira vez vai fazer essa questão e vai tentar chegar ao raciocínio. Vocês querem que eu leia? Vocês leem?
Eu acho que eu consigo Conseguiu, mas vamos lá. O paciente sofreu um acidente de moto. Alta sinergia, baixa sinergia. alta sinergia. Apesar de ter sido encontrado, olha como ele está desacordado, recobrou a consciência e ele ia embora. Só que na ambulância evoluiu para coma. Olha isso. Aí o resto pode ter alguma coisa que me ajude ou não, mas tem um inchaço na pele, no corpo cabeludo, não fala muito, só que é na região temporal. Tá, beleza. Aparente fratura. O que a gente encontra na TC? O que vocês acham? Qual que é? B? B também. B? Chegou assim. É isso. Então lá que a prova seja assim, né? Isso aqui foi uma questão de prova. Isso aqui é uma questão da prova mesmo. Mas vai ser muito mais difícil agora, né? Ah, não vou pensar assim não. Vai ser pós-enact. Vamos pensar isso não. Pensar em coisa boa. Agora vamos, olha a imagem. Isso aqui ajuda a gente. Você já visto isso aqui, essa imagem? Já vi isso já. Maçã e banana. Então você colocou limão aí. Olha só. Eu falei que quando a gente tem sangue saindo com muita pressão, a gente tem um hematoma que é mais grave, né? Precisa ser e a gente precisa tomar a conduta de forma mais enérgica e mais rápida, porque o que acontece? A pressão ela começa a comprimir o parênquima, olha só. Aí você começa a ter desvio de linha média, você não precisa saber disso não, mas precisa saber das consequências. Mas é nítido que você está tendo a compressão e dá essa forma de fato de uma laranja, de um limão, de uma maçã, de algo que está invadindo o espaço, está invadindo ali o cérebro, o córtex, certo? Agora, olha o hematoma subdural. Ó, ele vai pingando. Ó. Tá vendo? Vai correndo lentamente. Às vezes você vai achar um paciente com 2 dias. Isso aqui. E às vezes não tem nem. Vamos ver se estão vendo. Aqui a gente está falando do hematoma epidural, epidural. Aqui, subdural. Então vocês não precisam saber datar a qual ele vai perguntar para vocês qual o maior, qual o que. Naquela questão que você mostrou, por que não poderia ser alternativa subdural e aracnoide que estava? Porque a clínica do paciente é compatível com o movimento de uma artéria. Se fosse veia, talvez você encontrar um paciente por 7 dias que estava bem. E aí o paciente desacordou, ficou desacordado, voltou, recobrou a consciência e está em coma, dentro da ambulância e no hospital. Então, tipo assim, uma veia não faria aquilo ali. Entendeu? O movimento de uma veia babando, um pouco sangramento. Entendeu? Foi o que no caso clínico chama a atenção, o caso típico de um rompimento de artéria. Foi? O que isso implica? Esse aqui. Sempre não é questionado, o pessoal sempre não é questionado, mas é um epidural. Natural, por quê? Comprometimento demais.
mais fininho lá na. Apesar desse aqui já tá grandão, tá no final de. Já nem viu, Então, assim também seria equilibrado. Não só mais oval, assim, mas a imagem também precisa de dados, isso? Ó, olha só, tem um pouquinho então que até tá falando bem do vídeo, né? Uma imagem até verdadeira, né? Foi? Tranquilo, gente? Então vamos lá. Lipo. Aqui, isso aqui agora é muito importante, tá? Caminho do lipo. Preciso que vocês saibam isso para a prova. Quando a gente fala de líquor, o líquor ele tem funções. Função de proteção mecânica, eliminação de substâncias tóxicas, controle hidroeletrolítico e até eliminar substâncias tóxicas que porventura tenham chegado, né, até o sistema nervoso central. Mas vamos lá. Quem é que produz esse líquido? Lembra das células endocrinárias que a gente falou lá no início da aula? A gente precisa lembrar quem produz. A gente precisa começar a nossa história falando do que é isso correto. Um personagem bem interessante. Células endocrinárias. Lembra que a gente falou que elas revestem os ventrículos cerebrais? Então, quando a gente fala de circulação licórica, a gente está falando de um sistema comunicante. Que é responsável tanto pela produção quanto pela circulação e a manutenção do líquido. Eu sempre falo que é como se fosse uma tubulação. Que produz, que circula e faz a manutenção. Para que não falte o líquido, né, para que todas aquelas funções sigam de forma homeostática, né, fisiológica, mas que também não acumule. Porque imagina um lugar que só produz, só acumula. Não vai para lugar nenhum, dá problema. Certo? E aí a gente começa a lembrar dos ventrículos, e a gente tem que saber dele, né, os ventrículos cerebrais, pré-esporóide produzindo, certo? E eu gosto dessa imagem. Ventrículos cerebrais, né? Ventrículo lateral, primeiro e segundo ventrículo. Então eu posso chamar de duas formas. Ou ventrículos laterais, ou primeiro e segundo ventrículo. Mesma coisa, certo? Esse plexo coroide produzido aqui no assoalho, né, do primeiro e do segundo ventrículo, precisa mandar essa produção para o terceiro ventrículo. Por onde que passa? Forame de mão ou forame interventricular. Pode ser os dois nomes. Então a gente fica ligado. Quando chega no terceiro ventrículo, essa produção ela tem que continuar, ela tem que se escoar. E aí a gente precisa do aqueduto de Silvius ou aqueduto cerebral para mandar para o quarto ventrículo, certo? Quando chega no quarto ventrículo, a gente tem um jeitinho da gente não esquecer. Ficou assim, ó, quarto ventrículo, M, ó, medial ou mediana, né? Magente, medula. Entendeu isso? Quando chega na lateral, ficou L. Como, gente? Na lateral de lúcida para os lados. Lado direito e esquerdo. Certo? E agora imagina que essa produção, ela simplesmente
para algum lugar. De qualquer forma, isso vai dar problema, vai ficar muito, vai ter uma sobrecarga, um aumento de volume. Então a gente precisa de alguém para absorver ou reabsorver. E aí a gente está falando das granulações aracnoides. Então a gente começa falando de plexo coroide, a gente fala de plexo coroide, e a gente termina falando de granulações aracnoides. E aí a gente chama isso de circulação licórica. Desde a produção até a absorção. Certo? É uma outra questão também que eu aposto bastante nela. A circulação licórica. Já caiu nessa questão. Descreve circulação. Aí tem que falar desde o primeiro ventrículo até as duas aberturas. Isso, até a granulações aracnoides, até a reabsorção. Você começa com o plexo coroide produzindo, aí depois os ventrículos, fala todo o caminho até você reabsorver granulações aracnoides. Tá bom? Certo? Isso. Aí depois na P2 a gente vai ver para onde ele vai continuar indo. Aí, já tem um fluxo. E ele serve para isso. Acho que até consegui esse slide de novo. Imagina comigo que se você não tivesse nada que amortecesse o osso está aqui e o seu sistema nervoso está aqui. Quando a gente viesse acumular, as nossas estruturas iam bater, por exemplo, iam bater direto no osso. Então ele serve como o exemplo é amortecer. Né? Então ele faz proteção mecânica. Uma coisa de proteção mecânica. Tá na madeira. Outra coisa é controle de eletrólise. Por ele, sobe eletrólise. Sobe dessa linha. Quando chega alguma coisa tóxica ao sistema nervoso central, ele tira. Entendeu? Ele é extremamente estéril. Quando ele se contamina, se for pelo site do biologia, por exemplo, ele diz. Aí você tira o livro para poder ver que ele não está limpo, porque ele não está. Você viu? Os cursos que eu não sei asséptico, né? Aí você vai ver que tem infecção ali. Então, assim, ele faz o transporte, né, de substâncias, de hormônios. Beleza? Pode ficar à vontade. Querem que desliga, de hormônio? Isso aqui já é Foi aqui, gente. Dá uma pausa aí para ficar com